Olá, boa tarde. Mais conversa, menos remédios e exames. Consultas médicas que durem mais que alguns minutos. Focar na prevenção e não na doença. Essas são algumas das propostas do movimento Slow Medicine, que já ganha adeptos aqui no Brasil. Em tempos acelerados, a proposta de uma medicina sem pressa. A ideia realmente é resgatar a relação médico-paciente e colocar a tecnologia diagnóstica no seu verdadeiro lugar, que é a complementação desse contato, desse relacionamento do médico com o paciente. É tudo o que Ellen quer. Com ela, as consultas são bem diferentes. A consulta é bem rapidinha e às vezes nem ouve tudo que a gente tem para falar. O que a Slow Medicine propõe é um resgate da medicina tradicional, daquele antigo médico da família que ouve, observa e humaniza sua relação com o paciente. Faz a diferença do médico chegar e te ouvir face a face, você transmitir aquilo mesmo que você está sentindo. Para os defensores da medicina sem pressa, um atendimento mais individualizado poderia até mesmo baratear os custos da saúde. Não seriam pedidos tantos exames desnecessários, nem prescritos tantos remédios. Este médico acredita que um exame clínico criterioso pode diagnosticar até 70% das doenças. Quanto mais conversa, menos exames. Tem que se valorizar a consulta médica em detrimento de exames complementares. Se o SUS paga menos de R$10 por consulta e paga R$1.000 por um exame, ele já está falando o que ele quer que se faça, que se peça exames e que não se atenda o doente. Então, a gente fala que o número de exames pedidos é proporcional à ignorância médica no caso. E para falar sobre as práticas integrativas da medicina, recebemos o gerontólogo Fernando Binhardi, coordenador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata, e o clínico geral Kazusei Akiyama, pós-graduado em medicina preventiva. E você também pode participar aqui da nossa conversa através de perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Boa tarde, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Boa tarde, muito obrigado. Começamos nessa reportagem mostrando esse movimento chamado de Slow Medicine, medicina sem pressa. Vou começar explicando o que significa isso, nesse caso, medicina sem pressa. O que é não ter pressa aí? A medicina sem pressa é a tradução que foi dada para o português, do movimento que está acontecendo mundialmente, que chama-se Slow Medicine. Teve uma certa dificuldade para passar para português e nós decidimos por medicina sem pressa, porque um dos conceitos mais importantes da medicina do Slow Medicine é justamente o tempo que se gasta com o paciente, ouvindo o paciente, tentando entender, né? E o tempo para fazer o raciocínio clínico, que é muito importante na profissão médica. Agora a gente ouve assim, né, que é preciso resgatar essa relação entre médico e paciente. Quer dizer, estamos colocando aqui que é preciso resgatar é porque um dia ela existiu, doutor Binhardi. Sim. Então ela se perdeu. A partir do momento que nós perdemos aí isso, aconteceu essa mudança, que agora estamos percebendo a necessidade desse resgate. Então, arqueologicamente, a gente sabe que um dos fatores fundamentais do sucesso evolutivo da espécie humana foi a parceria, saber ser parceiro da natureza. Né? Durante centenas, se a gente pensar que a espécie humana tem algo em torno de 200 mil anos, né? Então, e a gente vê que essa tendência de parceria, que era exercida principalmente pelas mulheres, né? A liderança era feminina, e existem evidências arqueológicas disso até 3.500 a.C., mais ou menos, isso vai gradualmente se perdendo com a emergência do que se chama androcracia, né? Que é essa liderança masculina focada na ambição exercida pela violência. Né? Então, isso culmina com uma revolução industrial, né? que degrada o trabalho, né? Inclusive surge o termo trabalho. Trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura, né? Que é diferente de labor, que é essa ação natural do ser humano de fazer coisas, né? O homo habilis, né? Ter a habilidade de fazer. E a Revolução Industrial rompeu com essa situação, né?
um sapateiro, né, um oficial da sapataria, conhecia desde o boi até o sapato pronto, né? Com a Revolução Industrial não existe mais quem saiba fazer sapato, né? E aí surge toda uma política de como manter essa mão de obra operante. E daí é tudo, assim, operacional, né? É aí que entra a pressa, então, de... Né? E assim, hoje, evidentemente, uma pessoa que se sente mal e vai para uma fila do SUS, né? Então, ela fica um dia inteiro na fila do SUS. Quando ela está sentada diante do seu, né, do profissional de saúde, supostamente um médico, ela não é atendida nas suas necessidades, né? Ela é quase como se fosse um faz de conta, quer dizer, ela não é atendida. O que acontece? Ela sai insatisfeita e aí muitas vezes ela vai passar mais 2, 3 ou 4 dias em outras filas, até tentar ter algum grau de satisfação. Então, se o sistema tivesse um outro modelo, como o próprio professor que deu a entrevista comentou, assim, se o foco fosse o bem-estar da pessoa, a gente teria um outro modelo muito mais funcional e econômico, inclusive. Chamou muita atenção o que o Dr. Lichtenstein falou ali na reportagem, que ele colocou, né, que o número de exames pedido é equivalente à ignorância médica. Eu gostaria que vocês comentassem exatamente esse ponto, doutor, caso C. Eu acho que nós estamos passando um momento meio cínico, porque continua se chamando os exames, né, assim como raio-x, etc., como exames complementares, enquanto que não está sendo usado como medicina complementar, né? É verdade. O doutor Arnaldo falou, a medicina é muito baseado em exames, né? Mesmo porque falta tempo. Então, em 5 minutos, em 3 minutos, não dá para você conhecer a pessoa, não dá para ter um raciocínio, e você acaba pedindo um monte de exames, né? E isso acaba gerando custo. O exame chamado de complementar deveria ser, eu tenho aqui uma suspeita, né, o médico percebeu, vou pedir um exame, então, para confirmar ou não essa suspeita. Exatamente. E não, é o exame que o exame é tratado aí como o diagnóstico, então, é dessa forma. Antes do diagnóstico, quer dizer, até assim, dar o caminho do que está acontecendo, né? Porque realmente não dá, sem tempo, não dá para fazer o raciocínio. E dessa forma que nós estamos vivendo hoje, já é dito, não há tempo, então, né, assistimos as nossas filas no SUS, a demora para se marcar uma consulta médica. Qual tem sido a consequência disso na prática? A insatisfação. A insatisfação e a ineficácia do sistema. Porque, por exemplo, um médico tradicional, um pajé numa comunidade indígena, ou um médico tradicional numa comunidade onde se pratica a medicina tradicional, o foco dele é o bem-estar daquele que ele está consultando, né? Não é receber um salário por produtividade. Então, a motivação é outra, né? A motivação de um olhar slow, de um olhar... é uma motivação honesta em relação ao bem-estar daquele que te procura. E, num sistema de saúde, por mais que o profissional tenha essa motivação, ele não consegue exercê-la porque existe uma pressão de produtividade, né? Então, a racionalidade do sistema precisa ser revista. Aí, nesse cenário, agora chegou a notícia de que mais da metade dos médicos recém-formados no estado de São Paulo, mais da metade foi reprovada no exame do Conselho Regional de Medicina. Quer dizer, aí é assustador isso, porque aí nós pensamos aqui, existe um número muito grande, um excesso no pedido de exames, e quando a gente vê uma notícia dessa, muitos desses profissionais recém-formados, os nossos médicos, não conseguem fazer uma leitura adequada de um exame de imagem, por exemplo. São médicos mal formados, né? Nós temos escolas médicas talvez demais, né? Também feita com pressa, né? Eu acho que teve uma política pública indo nessa direção de formar quantidades de médicos, não qualidade de médicos. E a outra questão que a medicina sem pressa prega é justamente o respeito que você deve ter com relação ao ser humano que está na sua frente, né? Quer dizer, em 5 minutos não dá para você entender o que ela quer. Então, você não consegue ter uma conversa, você não consegue compreender.
Então, essa é uma outra questão, quer dizer, ter uma atitude respeitosa, né? Uma outra coisa seria compreender os valores da pessoa, né? E tentar respeitar esses valores, que pode ser diferente, não é igual para todo mundo, né? Isso precisa de tempo. Quer dizer, ouvir mais o paciente também no sentido que ele também passe a ser a protagonista também desse momento e tenha mais decisões também sobre... Também não, ele é o protagonista. Mas não é tratado como tal, não é, doutor Então, Bignardi? mas não é por uma questão de racionalidade, né? Então, a gente até estava agora há pouco conversando, o que é uma medicina do indivíduo e uma medicina da doença, né? O que é eu conhecer o sofrimento dessa pessoa que está na minha frente e que pode se manifestar numa úlcera, numa gastrite, numa hipertensão arterial, né? Mas qual é mesmo o sofrimento dela? E como é que eu vou me tornar parceiro desse sofrimento? É diferente de eu fazer um diagnóstico de uma doença, uma hipertensão arterial, e daí essa pessoa deixa de ser importante, porque a partir daí eu vou usar o saber prescrito, então. Né? Então, vou dar um medicamento para aquele diagnóstico, o protocolo vai ser daquele diagnóstico e assim por diante. Então, eu perco o contato com a pessoa. Né? Então, essa é uma diferença fundamental entre as medicinas tradicionais e a medicina convencional contemporânea. Acho que uma coisa importante, a medicina convencional contemporânea, ela decorre da Inquisição. Né? Antes da Inquisição, havia um entendimento da totalidade do indivíduo, se universava, né? Um Leonardo da Vinci, por exemplo, é um exemplo de universalidade, né? Versar sobre tudo, né? E com a Inquisição, os aspectos do comportamento, da alma, ficaram com a Igreja, e todo mundo que tentasse universar ia para a fogueira. Sim. E com isso eles extinguiram a medicina tradicional ocidental, que seria a celta. Né? Por isso que hoje, se a gente quer resgatar a medicina tradicional, a gente tem que ir para o Oriente. Felizmente, a Inquisição não foi eficaz no Oriente, porque se tivesse, ia ser muito pior. Né? Doutor Caso, você esteve, né, inclusive no Japão, para entender um pouquinho dessas práticas, né, diferente do que acontece aqui. Teria alguma coisa que serviria aqui para o nosso modelo? Então, porque se estamos há tanto tempo enraizado, é possível mudar? É preciso mudar. Eu acho que esse movimento que está acontecendo mundialmente são sementes pequenos, né? Mas que acho que assim, esse modelo, né, convencional, cartesiano, etc., né, da base de produtividade foi importante até um certo momento. Então, por exemplo, nós temos na história do Japão um aspecto interessante e bem evidente quando aconteceu isso, né? Porque a medicina tradicional japonesa, ela existia uma medicina tradicional japonesa até a Revolução da Luz, que foi em 1800 e meados, quando o Japão se abriu para o Ocidente e ocidentalizou. Nessa oportunidade, eles abandonaram a medicina tradicional, chegaram no 4º ano do governo Meiji, né, que é essa da Revolução, eles proibiram, inclusive, a medicina tradicional, porque para o momento, para massificar a medicina e principalmente para lidar com grande quantidade de pessoas, né, como era com forças armadas, exército, etc., era muito melhor usar esse modelo ocidental do que o modelo individual, com tempo, né, para entender a demanda das pessoas. Então, com isso, o que aconteceu? Quer dizer, o Japão hoje é um grande país, assim, uma potência, e foi provavelmente importante, né, para conseguir chegar nesse ponto. Só que lá também você acaba praticando medicina de 3 minutos. Lá fala em medicina de 3 minutos, não é nem de 5. E... Basta ver o processo de trabalho, né, que são submetidos também as pessoas. Exatamente, como o doutor Fernando acabou de falar, quer dizer, para você voltar a fazer o sujeito ser produtivo e voltar à linha de produção. Agora, por onde começar essa mudança que é tão necessária? Vocês estão colocando aqui, a necessidade de mudar, não é que é possível, mas é necessário. Por onde começar? Como implementar
um modelo como esse, então, dessa medicina sem pressa em larga escala, num Então, país com as dimensões como o nosso. Então, eu acho que tem duas pontas, no meu ver. Né? Uma ponta é a educação. Né? Então, as pessoas precisam ter a oportunidade de ter consciência de que é possível uma medicina mais, pasme, humanizada. Né? Eu acho um absurdo, né, você pensar numa medicina desumanizada, mas você precisa humanizar a medicina porque ela se desumanizou, certo? Então, assim, eu acho que a população como um todo, nós precisamos ter consciência do nosso direito a uma medicina que nos atenda como seres humanos que somos. Então, número 1. Por outro lado, eu acho que a academia, as instituições precisam fazer uma revisão da sua racionalidade. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem, muito fragilmente, buscas de revisão de racionalidade. Né? Com a introdução das práticas integrativas e complementares, com a oficialização, isso já é um movimento nessa direção. Mas, assim, falta, por exemplo, uma ficha de paciente que tenha um caráter universal, que possibilite um trabalho epidemiológico, por exemplo, de avaliação dessas várias práticas. Né? E experimentos. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de oferecer no município de Embu das Artes um curso de formação de monitores de meditação, em 2010, mais ou menos, e que, de lá para cá, vem se colhendo os frutos dessas pessoas que foram formadas lá. Então, esse experimento, que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, já tem resultados e hoje a gente vê a meditação oficializada no SUS. Né? Então, eu acho que é um passo a passo. Mas eu acho que um aspecto importante é a revisão da racionalidade, tanto de nós como usuários do sistema, que precisamos ter mais consciência, falar, eu preciso ser atendido como pessoa. É a formação do médico e do paciente também, que tem que mudar o comportamento do paciente. Estamos tantos anos aí que muitas vezes vai até o médico, nossa, mas me pediu poucos exames, de tanto que estamos acostumados achando que é esse pedido de exame que vai dar. O legal é pedir exame. O que precisa mudar é realmente assim, é o paradigma disso tudo que está acontecendo. Quer dizer, é um movimento não só de médico, de paciente, mas de toda a sociedade, né? A sociedade toda tem que pensar como é que quer fazer, porque provavelmente o que está acontecendo com essa medicina apressada, né? Quer dizer, nós estamos fazendo mal para o paciente, né? A gente não escuta direito, muitas vezes o procedimento médico não é o que ele quer, né? É muito medicalizado, quer dizer, os tratamentos são muito à base de medicação e não de mudança de comportamento ou de hábito, etc. Né? Já falamos da quantidade absurda de exames, todo exame, né? Qualquer exame que faça, mesmo exame de sangue, todo exame tem um risco. Né? Então, se fosse uma coisa assim, de radiação, por exemplo, né? Então, você está tomando radiação, não é verdade? E com isso, uma das preocupações do Slow Medicine é justamente o mal, né, que a medicina, da maneira como está sendo praticada, está fazendo para o paciente. E também tem outra coisa, né? A questão econômica também, que é justamente assim, quer dizer, você está gastando recurso num lugar que talvez não precise e talvez vá faltar num lugar que vai precisar. Vamos deixar essa questão econômica, então, para o próximo bloco. Tá bom. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre as práticas integrativas da medicina, a medicina sem pressa. Com a gente, o gerontólogo Fernando Binhardi e o clínico geral Kazusei Akiyama. Nós terminamos o bloco anterior falando que essa mudança da relação médico-paciente, investindo numa medicina sem pressa, também teria um impacto no custo da medicina, diminuindo os valores, então. De que forma isso é possível? Você tem tempo para pensar,
você pensa direito, certo? Simples, muito simples. Quando eu me formei em 80, então estudei durante os anos 70. Eu só podia pedir exame depois que eu tivesse uma hipótese diagnóstica. Eu tinha que ter conversado com o paciente, examinado o paciente, feito propedêuticas, auscultado, percutido, etc. E eu tinha uma hipótese diagnóstica. Eu acho que essa pessoa tem pneumonia. Bom, se eu tiver dúvida, porque assim, se eu percuti, se eu auscultei, eu tenho quase certeza, né? Porque tem determinadas coisas, não vou falar os nomes técnicos, mas dá para você ter certeza. Mas se eu tivesse alguma dúvida, eu podia pedir um raio-x. E ia no raio-x comprovar a minha hipótese, ou não. Né? Isso se perdeu. Né? Se perdeu. Eu mesmo aprendi também que o exame mais importante era o exame clínico. Clínico, né? Isso. Inclusive o professor dos grandes professores falava, você faz o exame clínico direito, você tem 80%. O que é esse exame clínico direito, É a doutor? entrevista, né, que é a anamnese, que é chamado na medicina, e depois o exame físico. Você fazer a palpação, tocar na pessoa, né? colocar o estetoscópio. Então, isso no mínimo vai, vamos dizer, muito exprimido 40 minutos. Né? Isso cai de novo na formação também? Cai de novo na formação. Então, quanto que a formação... Então, a formação não caminha no sentido do que nós estamos colocando aqui? Aparentemente. Não, você viu o que o professor Arnaldo falou? Ele não falou que o exame custa 1.000 e a consulta custa 10? Então, alguém tem interesse em cobrar o exame 1.000 e desvalorizar a consulta a 10, certo? R$10 contra R$1.000. Né? Então, existem forças que estão direcionando esse paradigma, né? De desvalorizar o homem, o médico, o profissional, né? E o paciente, em última instância, e valorizar bens. A tecnologia. A tecnologia. E o paciente está pagando um preço alto no sentido de que muitas vezes ele faz exames desnecessários, doutor Casucci? Sem dúvida nenhuma. Exames que acabam, de certa forma, descobrindo aí outras coisas que poderiam ficar ali quietinhas e que não têm relação com o que está sendo investigado? Exatamente, é a iatrogenia, né? Quer dizer, são chamados incidentalomas, ou seja, são tumores que você encontra em exames, que são situações até normais, né? E só porque você encontrou, aí desencadeia uma série de investigação e muitas vezes o tratamento até desnecessário, e com isso você tem efeitos colaterais, você toma remédio por causa dos efeitos colaterais e acaba custando cada vez mais esse tipo de coisa. Isso também tem o lado do paciente, né? Que ele paga, vamos dizer assim, um plano de saúde, um convênio caro, né? E já chega no seu consultório e fala assim, olha, pode pedir todos os exames porque eu pago X, Y, Z. Meu plano cobre tudo isso. O plano cobre tudo isso. Mas, na verdade, ele está pagando isso. Quer dizer, ele está fazendo com que o plano de saúde seja cada vez mais caro também. Né? Aliás, plano de saúde é um contrassenso, né? Porque o plano não é de saúde. É um plano de doença. Eu estou pagando com a certeza de que um dia eu vou ficar doente e vou poder usar aquele investimento que eu estou fazendo. Para tratar da minha doença. Então, a gente lançou recentemente um plano de saúde, onde você paga mensalmente para mudar de estilo de vida. Né? Para você ter assistência de profissionais que vão te ajudar a comer melhor, a fazer atividade física, a lidar com o estresse de outra forma, a fazer meditação e etc, etc. Então, se você toma consciência de que você é responsável pela sua saúde, a sua saúde é só um reflexo do seu estilo de vida. Então, quer dizer que é necessidade, então, de mudar esse olhar para promover a saúde, não olhar para a doença. Isso, esse é um conceito muito importante também, né? Muito caro, a medicina sem pressa também, que é a visão da saúde, né? Quer dizer, é o conceito positivo, né, da coisa, né? Porque, por exemplo, atualmente, mesmo no conceito da Organização Mundial de Saúde, né, saúde é entendido como ausência de doença, ausência de problemas, né? E a gente não quer ver dessa forma, a gente vê de uma maneira positiva, não de não ter doença, mas de ter saúde. Por isso que a diferença entre, né, a prevenção da doença, né? Não a prevenção, mas sim a promoção da saúde. A gente hoje, em algumas organizações, está criando
a figura do monitor de bem-estar. Né? A gente forma os líderes da organização e os capacita a serem multiplicadores de recursos de bem-estar. Né? Então, para você ter saúde com bem-estar, porque eu posso, por exemplo, ter hipertensão, tomo um esquema medicamentoso e a pressão normaliza, mas você continua doente. Sim. Então, né, como é que eu faço para ter saúde, ou seja, não ter hipertensão, com bem-estar, me sentindo bem? Né? Vamos terminar então com uma dica para as pessoas que estão nos assistindo no sentido do que é ter o que uma consulta, uma boa consulta deve ter, né? Que ele vai naquele profissional, as pessoas estão tão acostumadas com todo esse pedido aí de exames, a que ela deve estar atenta para ter a certeza de que foi bem atendida? Eu acho que, antes de mais nada, que o médico escutou, né, direito a sua demanda, não é verdade? Porque eu entendo que, afinal de contas, a razão de existência do médico é justamente o paciente. Se a gente não escuta direito ele, por que a gente, no que nós estamos fazendo, não é verdade? Doutor. Eu acho que, no mínimo, olhar. Né? E tocar, né? Porque olhar, hoje o que a gente vê também é que isso muitas vezes olhar, não acontece. Tocar e apreender, né? Estar aberto para. Quer dizer, não dá para ficar lá. Esse é um outro ponto, né? Quer dizer, é mais importante preencher ficha, Sim. porque o sistema, né, exige que você preencha a ficha, do que se relacionar com a pessoa. Então, o fundamental é relacionamento. Acho que são 2 pontos. Relacionamento na hora da consulta e tomar consciência de que a doença é só uma oportunidade de ter bem-estar e se realizar, né? De reencontrar o propósito da sua vida. Mudar hábitos. Mudar hábitos. Então, assim, isso seria, se as pessoas que estão nos ouvindo, né, tivessem essa possibilidade de reconhecer que a doença sempre acontece, como uma evidência de que você perdeu o rumo da sua vida, isso já teríamos ganho nossa vinda aqui. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Vou deixar aqui também para quem quiser conhecer mais do trabalho do Dr. Binhardi, o florescernamata.com.br. E quem quiser saber mais também sobre o movimento Slow Medicine, também está na tela, slowmedicine.com.br. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.